O ser humano vive numa ilusão profunda que consegue controlar a sua vida. Vivemos rodeados de agendas, alarmes, calendários e objetivos para o nosso futuro. A tecnologia permite-nos até prever o tempo, calcular riscos e até medir o sono. Chegamos até a acreditar, se nós planearmos o suficiente, nós podemos dominar o dia de amanhã. O mundo moderno é, na verdade, uma tentativa constante de substituir a soberania de Deus pela previsão do ser humano. Muitas vezes intitulamos ou chamamos-lhe de organização, mas por trás está um desejo da autossuficiência disfarçada de prudência. Fazemos os planos como se o tempo nos pertencesse. Tomamos decisões como se o futuro dependesse apenas da nossa competência. E reagimos com espanto quando os nossos planos são frustrados. Mas nós somos lembrados pelas Escrituras, mais do que uma vez, que o futuro não nos pertence a nós. O tempo não é uma propriedade humana, mas sim uma dádiva divina. As Escrituras repetem essa verdade vezes e vezes sem conta. Podemos ler em Provérbios 16:9, o coração do homem planeia o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou em Jó 14:5, os dias do homem estão determinados e o número dos seus meses está contigo. Contudo, mesmo sabendo isto, é fácil vivermos como se Deus fosse apenas um detalhe. Planeamos a nossa vida inteira e quando os imprevistos chegam, aí nós lembramos-nos de clamar a Deus. Deus torna-se na prática o corretor dos nossos erros, não o Senhor dos nossos caminhos. E é precisamente contra este modo de viver tão natural do ser humano que Tiago ergue a sua voz. Hoje vamos ler uma passagem que corta o orgulho humano pela raiz e orienta o coração do cristão para uma vida de dependência e submissão ao Senhor. Convido os irmãos e amigos a abrirem as vossas Bíblias em Tiago 4, do versículo 13 ao versículo 17. Nas Bíblias que se encontram à frente dos irmãos e amigos, esta leitura encontra-se na página 1153. Tiago 4, dos versículos 13 aos versículos 17. E diz assim a palavra do Senhor: Aí agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a nossa vida. É um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais nas vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Lembramos-nos que Tiago está a escrever a cristãos que estão dispersos entre as nações, homens e mulheres que enfrentavam provações e perseguições. Era uma igreja espalhada a viver num mundo que não lhes era favorável. Mas, curiosamente, Tiago, apesar deste contexto, não se limita a consolá-los. Ele também procura confrontá-los com algumas verdades. Tiago procura mostrar que um dos maiores perigos para a fé vem do nosso coração. O problema que Tiago quer tratar nesta passagem é a autossuficiência destas pessoas, muitos deles mercadores, ricos. Cristãos que, no meio das pressões da vida, começaram a viver como se Deus estivesse distante, como se pudessem conduzir o amanhã pelas suas próprias mãos. Homens de fé que, na prática, agiam como não cristãos. Quase como cristãos que ao domingo vão à igreja, mas a sua fé durante a semana é em si mesmos. Por isso Tiago escreve com urgência e começa: Aí agora vós, como se fosse o grito pastoral, quem quer acordar corações adormecidos na rotina do dia-a-dia. A sua preocupação não é apenas corrigir comportamentos,
mas a busca pela transformação do coração, como temos visto também nas últimas passagens de Tiago. E neste caso concreto, Tiago quer mostrar que todo o planeamento, toda a ação, toda a decisão está debaixo da soberania de Deus e devemos buscar a sua vontade. E para nos debruçarmos sobre esta passagem e a compreendermos de uma forma mais profunda e podermos aplicá-la às nossas vidas, nós vamos fazê-la por 3 pontos. Como primeiro ponto, a soberania de Deus. Como segundo ponto, a autossuficiência do ser humano. E como terceiro e último ponto, a resposta apropriada. Primeiro ponto, a soberania de Deus. Segundo ponto, a autossuficiência do ser humano. E terceiro ponto, a resposta apropriada. Comecemos então pelo primeiro ponto, a soberania de Deus. Tiago escreve no versículo 5, em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Esta simples frase é o coração de toda esta passagem. Tiago não está a falar de bons modos espirituais, mas sim a afirmar uma verdade absoluta. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é o Senhor do tempo, o autor da vida e o governador do amanhã. Nada acontece fora da sua vontade. Nem o nascer do sol, nem o bater do coração, nem sequer o percurso de um simples átomo no nosso universo. A Bíblia não apresenta um Deus que apenas reage ao que o homem faz, mas um Deus que dirige todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Podemos ler isso pelo apóstolo Paulo em Efésios 1:11, que diz: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Todas as coisas, grandes e pequenas, estão sob o governo do nosso bom Deus. É Ele quem dá o fôlego, quem sustém o coração, quem permite cada passo e cada desvio. Por isso, Tiago chama-nos aqui a viver com esta consciência, a viver debaixo da soberania divina, não como quem teme o que Deus pode fazer, mas como quem confia em Deus e que tudo o que Ele faz é bom. Quando Tiago diz, se o Senhor quiser, Ele está a lembrar-nos de que o Deus que governa o universo é também o nosso Pai, em Cristo. O mesmo poder que mantém os céus firmes é o poder que sustém e sustenta a nossa fé. O mesmo Deus que controla o futuro é o Deus que segura o nosso presente. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse todas as coisas inclui os planos que resultam e os planos que falham. Inclui o lucro e a perda, a saúde e a doença. Porque, na verdade, irmãos, se nós vimos no versículo 29 do mesmo capítulo, diz que o propósito desse bem é, na verdade, o sermos à imagem de Jesus Cristo. E ao olharmos para a soberania de Deus, podemos ver como Jesus agiu perante a soberania deste Deus. Ele não veio apenas anunciar um Deus soberano. Ele viveu essa soberania até ao fim dos seus dias. No Getsemane, diante do cálice da cruz, o nosso Salvador Jesus Cristo orou: não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele, o Filho eterno, que tudo criou e sustém, submeteu-se voluntariamente à vontade do Pai, confiando que a cruz, o pecado mais horrendo cometido pelo ser humano, seria o meio, o mesmo meio pelo qual Deus cumpriria o seu plano, que era a nossa redenção. E é na cruz de Cristo que a soberania de Deus brilha com a sua maior força. Os homens pensavam que estavam a decidir o destino de Jesus, mas na verdade estavam a cumprir o seu próprio plano, o plano eterno de Deus. Atos 2:23 declara: este Jesus, entregue conforme o determinado desígnio e presciência de Deus, vós o crucificastes e matastes por mãos de iníquos. Mesmo o pecado e a rebelião humana não frustram os propósitos divinos.
na verdade, tornam-se instrumentos da sua graça. Por isso, dizer "se o Senhor quiser" ou ter uma postura de quem confia em Deus e nos seus caminhos é muito mais do que aceitar algo inesperado. É, na verdade, nós descansarmos na soberania e na sabedoria de Deus, que transformou a cruz em salvação e que transformou o sofrimento em glória. O mesmo Deus que governou a morte do seu Filho para a nossa redenção, governa também os detalhes, cada detalhe do nosso dia para o nosso bem. Não para que tudo nos corra bem, não para que tudo o que aconteça no nosso dia seja bom aos nossos olhos, mas para o nosso bem. A soberania de Deus é também a base da nossa humildade. Se tudo está nas mãos de Deus, então nada está sobre o nosso controle. Não somos senhores do tempo. Não é um direito do ser humano. Na verdade, cada dia é uma dádiva de Deus. Nós somos servos do Senhor do tempo. Cada plano que nós fazemos, na verdade, é uma oportunidade para nós dizermos: Senhor, guia-me e que os meus caminhos se alinhem com o Teu querer. Quando entendemos quem Deus é, aprendemos a viver de um modo diferente. Deixamos de lutar contra o imprevisto e passamos a reconhecer a soberania e a providência do nosso bom Deus, que guia todos os nossos caminhos. Nós deixamos de ver as barreiras como obstáculos e passamos, na verdade, a vê-las como convites para confiarmos no nosso Deus. Não há coincidências quando há soberania. E Cristo é o nosso modelo e é também o nosso motivo de confiança. Se Ele, sendo o Filho eterno, se submeteu à vontade do Pai e foi exaltado, também nós, ao nos rendermos à vontade de Deus, participamos da sua vida e da sua esperança. O "se o Senhor quiser" é a linguagem de quem já pertence a Cristo e sabe que o seu futuro está garantido na sua ressurreição. E como aplicação para nós reconhecermos a soberania de Deus deve transformar a forma como nós vivemos cada dia. Antes de começarmos o trabalho ou a escola, nós devemos lembrar-nos que não estamos apenas a cumprir uma tarefa. Na verdade, nós estamos a servir o Senhor, que nos deu forças e propósitos para enfrentarmos mais um dia da nossa vida. Nos deu essa graça de vivermos mais um dia. E a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade, mas, na verdade, dá-lhe o fundamento. Planeamos porque Deus é soberano. Trabalhamos porque Deus é fiel. Descansamos porque Deus é bom. A verdadeira fé não é passiva, mas sim uma confiança ativa na vontade do nosso Pai. Quem conhecer o caráter de Deus pode conhecer com confiança e caminhar com confiança, mesmo quando não vê o caminho todo, porque sabe que o Deus que dirige o tempo é o mesmo que está conosco e nos guia para o nosso bem. Se o primeiro ponto revela o caráter de Deus, o segundo ponto expõe o coração do ser humano. Tiago mostra o contraste entre o Deus soberano e o homem que busca constantemente ser autossuficiente. E assim entramos no segundo ponto, que é a autossuficiência do ser humano, que nós podemos ver nos versículos 13, 14 e também 16, que diz: Aí agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a nossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Versículo 16. Mas agora vos gloriais nas vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. Depois de termos visto o que Tiago queria mostrar sobre o caráter de Deus, vemos que Tiago, perante isso, está na verdade a confrontar a forma como o ser humano costuma viver, como se fosse senhor de si mesmo.
Ele descreve alguém que planeia com precisão o tempo, o destino, o lucro, tudo calculado no seu devido lugar. Mas há um detalhe que Tiago mostra e que salta à vista. Deus não faz parte desses planos. Deus não aparece em nenhuma parte do plano. E, na verdade, este é o retrato do coração humano desde o Jardim do Éden. Adão e Eva não negaram a existência de Deus. Apenas agiram como se pudessem viver sem depender dele. Este é o pecado que continua a manifestar-se em nós nos dias de hoje. O desejo pela autossuficiência. O ser humano, naturalmente, quer ser o centro da sua própria história. Quer definir o seu próprio bem e construir o seu próprio futuro. Tiago, com simplicidade e firmeza, rompe com essa ilusão e diz: vós não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. Em outras palavras, vós não sois deuses. O futuro não nos pertence. O controle que achamos ter, na verdade, é apenas aparente. O nosso conhecimento das coisas é limitado. E como diz Tiago, a nossa vida é um vapor. E Tiago não usa esta expressão do vapor apenas para lembrar a brevidade da nossa vida, mas para pôr o homem no seu devido lugar, que é frágil, que é dependente. O vapor não pode controlar o vento. Assim é o ser humano diante da soberania divina. Mas, no entanto, continuamos a viver como se pudéssemos dominar o amanhã. E como vimos já esta manhã, o salmista expressa esta mesma consciência da fragilidade humana no salmo que lemos, no Salmo 39. O salmista reconhece a brevidade da vida e mostra que a dependência de Deus é o único modo de viver com propósito. Em contraste, o homem moderno faz o mesmo que este comerciante que Tiago descreve. Se nós substituirmos o iremos a tal cidade por lançaremos um projeto, faremos um investimento, viajaremos, teremos sucesso, mudemos de cidade, iremos ver que o ser humano de hoje não é muito diferente daquele que Tiago descreve nesta passagem. A linguagem mudou, irmãos, mas o coração é o mesmo. É um coração de quem é confiante em si mesmo e segue à mão invisível do nosso bom Deus. Tiago chama esta atitude de jactância e acrescenta: toda tal jactância é maligna. Mas porquê maligna? Porque o orgulho humano é a essência da rebelião espiritual. É o mesmo veneno que corrompeu o coração de Satanás, que o fez dizer: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. É o mesmo orgulho que separa o homem de Deus e o faz acreditar que ele é capaz de definir o bem por conta própria. Tiago já o tinha dito no versículo 6 deste mesmo capítulo: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulho humano é o maior obstáculo à graça divina. Enquanto o homem confia em si mesmo, não confia em Deus. E este é o paradoxo da vida cristã. Quanto mais o homem tenta ser independente, mais escravo do pecado se torna. Quanto mais se rende a Deus, mais livre é do pecado. E vemos este contraste de forma perfeita em Cristo. Enquanto o homem caído diz: a minha vontade será feita, o Filho Eterno, Jesus Cristo, disse: seja feita a tua vontade e não a minha. Enquanto o homem busca exaltação, Cristo esvaziou-se. Enquanto o homem procura autonomia, Cristo encarnou a obediência ao seu Pai. Paulo, em Filipenses 2, 6 a 8, descreve esta realidade com precisão.
Ainda que subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus como algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Cristo é o inverso do orgulho humano, onde o homem desobedece para ser exaltado. Cristo obedeceu para nos redimir. Onde o homem quer controlar a sua vida, Cristo entregou e deu a sua própria vida. E é precisamente por isso que Tiago nos chama a rejeitar a jactância, porque viver de modo independente é negar na prática o Evangelho que nós confessamos e que professamos. Cada vez que planeamos sem Deus, que decidimos sem colocar Deus na equação, que confiamos no nosso próprio entendimento e na nossa própria sabedoria, estamos a agir como se a cruz não fosse necessária, como se ainda pudéssemos governar a vida por nós mesmos. Mas a cruz é a prova eterna de que a autossuficiência humana não salva, apenas destrói. Cristo foi crucificado por causa do orgulho humano e Ele ressuscitou para nos libertar desse orgulho. Agora, quem pertence a Cristo é chamado a viver com uma nova dependência, a dependência do Espírito Santo. Tiago confronta-nos com a pergunta que destrói toda a presunção. Que é a vossa vida? Pergunta ele. E esta pergunta para nós só tem uma resposta segura. A nossa vida é Cristo. Fora dele, a nossa vida é vapor que se dissipa rapidamente. Paulo afirma em Gálatas 2:20: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Este é o antídoto para o orgulho. Viver em Cristo, depender dele, reconhecer que tudo o que nós somos, só o somos em Cristo Jesus. E de que forma é que nós podemos aplicar isto às nossas vidas? Quando fazemos planos, orientamos tudo e no fim pedimos a bênção de Deus sobre esse plano, nós na verdade estamos a tratar Deus como um carimbo, não como o Senhor das nossas vidas. Tiago não está a condenar aqui o planeamento, mas está a condenar o planeamento autossuficiente e desgarrado do senhorio de Cristo nas nossas vidas. Devemos organizar, planear, trabalhar, mas sempre com um coração rendido a Cristo. Quando alcançarmos sucesso, lembremos-nos de que cada conquista é fruto da graça de Deus. Não devemos agir com arrogância. Quando enfrentamos falhas, lembremos-nos de que a soberania de Deus não falhou e que, na verdade, como lemos, tudo contribui para sermos como Cristo. A verdadeira maturidade espiritual não está em fazer tudo certo e em tudo dar certo na nossa vida, mas sim em depender em tudo do nosso Deus. E o orgulho é o grande inimigo da alma do ser humano, porque ele rouba a glória do nosso Deus. Mas a graça de Cristo quebra o orgulho e devolve-nos a alegria de dependermos do nosso Deus. Quando nós olhamos para Cristo, quando pomos os nossos olhos em Cristo e para a sua obediência e dependência, isto liberta-nos da ilusão, do controlo e ensina-nos a reconhecer que os nossos planos pertencem a Deus e que o nosso futuro está unicamente nas suas mãos. Depois de mostrar quem Deus é e sobre a autossuficiência do ser humano, Tiago conduz-nos a uma pergunta inevitável. Como é que nós devemos responder? Qual a resposta apropriada a tudo isto? A fé verdadeira não termina apenas no reconhecimento intelectual da soberania de Deus, mas traduz-se na prática. Por isso, o terceiro ponto revela-nos a resposta apropriada.
que é, na verdade, a obediência de quem nasce da fé. Tiago conclui esta passagem com uma declaração ousada. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Ou seja, não basta reconhecermos a soberania de Deus de um modo intelectual, como eu já disse. É preciso nós vivermos de uma forma apropriada a ela. Como Tiago tem falado ao longo da sua carta, a fé verdadeira mostra-se na prática. Tiago, na verdade, aqui coloca um padrão superior. Não basta fazer o bem, mas quem se omite de fazer o bem também está a cometer pecado. Saber o bem e não o fazer é desobediência. Esse é o pecado da omissão, o pecado subtil de quem supostamente não faz nada de errado, mas falha em fazer o que é certo. E é precisamente esse tipo de pecado que floresce quando o coração está desligado da vontade do nosso Deus. A obediência que Tiago exige não é um mero moralismo, nem esforço humano, mas sim o fruto natural da fé verdadeira. Tiago está a ensinar que a confiança na soberania de Deus não é uma desculpa para a nossa inércia, mas sim o fundamento para a nossa ação, o fundamento para a nossa prática. Quem crê que Deus dirige o tempo tem de viver cada dia com propósito, porque sabe que cada momento é um dom de Deus. E Jesus é o nosso exemplo supremo desta obediência confiante. Cada passo do seu ministério foi orientado pela vontade do Pai. Quando os discípulos tentaram impedi-lo de ir a Jerusalém, ele respondeu: convém que eu siga o meu caminho. Mesmo quando a vontade do Pai, como já vimos hoje, o levou à cruz, Jesus permaneceu obediente, porque confiava que o Pai transformaria aquela dor que ele teve em glória. Cristo obedeceu no nosso lugar, cumprindo perfeitamente a vontade do Pai, que nós tantas vezes insistimos a ignorar. E agora, pela sua morte e ressurreição, nós somos libertos não só da culpa do pecado, mas também do poder que o pecado exerce ou exercia sobre nós. A graça que nos salva é a mesma que nos ensina a viver de um modo santo. A obediência cristã nasce do Evangelho, não da culpa do nosso pecado. Nós não obedecemos para sermos aceites, mas nós obedecemos porque fomos aceites. Esta é precisamente a verdade que o artigo que nós lemos hoje da Confissão de Fé da nossa Igreja expressa. Tiago está precisamente a falar desse mesmo processo, o crescimento progressivo em santidade que se manifesta numa fé obediente. A santificação é a resposta prática à soberania de Deus. É Deus a operar em nós para que desejemos e façamos a sua vontade. O cristão maduro é aquele que não apenas diz se o Senhor quiser, mas que vive como quem realmente quer o que o Senhor deseja, o que o Senhor também quer. Tiago diz também que omitir o bem é pecado. E essa é uma frase que desafia a nossa passividade. Mais uma vez, Tiago está a insistir na mesma questão. A fé sem ação é morta. A obediência a Deus é a demonstração visível da fé invisível. A confiança no Deus soberano traduz-se em atitudes concretas como servir, amar, perdoar, ser generoso para com os irmãos e para com a igreja. Deixar o bem por fazer é desperdiçar a oportunidade que a soberania de Deus e a sua providência nos deu para participar da sua obra. Cristo mesmo advertiu sobre o perigo da omissão na parábola dos talentos. O servo que escondeu o talento não cometeu nenhum mal, propriamente dito, mas não fez o bem que devia. E o Senhor chamou o quê? Mau
e negligente. A negligência espiritual é pecado porque nega na prática a bondade e a soberania do nosso Deus. O Espírito Santo que habita em nós auxilia-nos a fazer o bem que antes nós negligenciávamos. Quem conhece o Deus soberano e o Cristo obediente quer refletir o seu caráter no seu dia-a-dia. E a obediência torna-se um ato de adoração, não para obter a salvação, não para termos méritos da nossa salvação, mas para agradecer pela graça que nos foi dada. Então Tiago desafia-nos a não adiarmos o bem que já sabemos que devemos fazer. Se temos perdão a dar, que o possamos dar no dia de hoje. Se existe alguém a que nós possamos servir, que possamos servir no dia de hoje. Se há reconciliação por resolver, que nós possamos dar o primeiro passo. O amanhã é vapor, o hoje é graça. A fé madura não é aquela que apenas aceita a soberania de Deus, mas aquela que responde a ela com uma obediência confiante. Cada ato de bondade, cada decisão justa, cada palavra de edificação, na verdade é uma forma de nós dizermos: Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos. A vida cristã é, em última análise, uma vida moldada por Cristo. Ele obedeceu por nós e agora vive em nós para que também nós possamos obedecer. A vontade de Deus já não é um peso para nós, mas é um privilégio que nós temos. Vivermos sob a vontade de Deus é vivermos na liberdade de quem já foi redimido. Quando Tiago diz: aquele que sabe fazer o bem e não o faz comete pecado, ele está a lembrar-nos que a fé verdadeira nunca fica parada. A fé olha para a soberania de Deus e responde como um servo obediente. A fé olha para a cruz e diz: se Cristo fez o bem por mim, também eu viverei para fazer o bem em seu nome. Em conclusão, Tiago leva-nos por um caminho que reflete o próprio coração do Evangelho. A intenção de Tiago não é tirar-nos o ânimo de vivermos ou de planearmos, é libertar-nos da ilusão que nós controlamos ou que conseguimos controlar tudo. O problema não está em nós fazermos planos, mas em esquecer que o Deus soberano é também o Deus presente que está em cada detalhe do caminho. Não está apenas no destino final. Não é deixar de planear, é planear com humildade. Não é resignar-nos ao acaso, é descansarmos na providência de Deus. Não é termos medo de errar, é confiarmos no Deus que nunca erra. Tiago quer formar em nós uma mentalidade cristã que vê o mundo nos olhos de Deus, a partir de Deus, não a partir das nossas falibilidades, não a partir de nós mesmos ou do nosso coração, que é enganoso. A vida cristã não é centrada no que nós conseguimos, mas em quem nos sustenta, em quem nos sustém. Enquanto o mundo vive para garantir resultados, o discípulo de Cristo deve viver para glorificar o seu Senhor, sabendo que todos os resultados estão nas suas mãos. E esta submissão não é um peso, mas um privilégio que nós temos. O cristão maduro aprende a dizer: Senhor, o que quiseres, quando quiseres, como quiseres. Esta é a forma de estar de quem descobriu que a vontade de Deus pode até ser misteriosa ao início para nós, mas nunca é cruel. A cruz de Cristo é a maior prova desta verdade. Quando tudo parecia estar fora do controle, Deus estava a cumprir aquilo que Ele tinha planeado desde o início. Deus estava a cumprir o seu plano perfeito. O Filho foi traído, julgado injustamente, crucificado, e ainda assim foi exatamente ali que Deus revelou a sua sabedoria
eterna, a sua soberania sobre todos os planos. A morte que parecia uma derrota tornou-se a vitória sobre o pecado e sobre a morte. E se Deus fez da cruz o caminho da glória, Ele também pode transformar o nosso sofrimento, a nossa espera e até os nossos planos falhados em instrumentos da sua graça. Tiago quer que nós olhemos para o futuro com fé, não com medo. Que aprendamos a viver o presente com diligência e o amanhã com confiança. Porque a vida, como diz Tiago, ela é um vapor. O tempo escapa-nos das mãos. Mas há de uma pessoa que nunca escapa. Nunca escapa das mãos do nosso Deus. E o cristão, consciente desta realidade, aprende a viver liberto, com leveza. Não é uma leveza superficial, mas é uma leveza de quem descansa no Deus soberano. Os nossos dias, tanto os dias bons como os dias maus, estão guardados nas mãos que foram cravadas por amor de nós. Tiago ensina-nos, em última análise, a vivermos de uma forma cristocêntrica, a reconhecer que o Deus que governa o tempo é o mesmo que entrou no tempo por amor de nós. Que o Senhor do amanhã é o mesmo que nos sustém no dia de hoje. Que o autor da história é o mesmo que nos trouxe a salvação. Por isso, viver sob a vontade de Deus é, na verdade, nós vivermos à sombra da cruz e à luz da ressurreição. É viver sabendo que o nosso futuro não é incerto, porque é garantido, na verdade, por aquele que venceu a morte. E no fim, tudo se resume em: se o Senhor quiser, viveremos. E se não vivermos aqui, viveremos com Ele na glória. Se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. E se não fizermos, é porque, na verdade, Ele tem um propósito melhor para nós. Nada é perdido nas mãos daquele que reina. E como diz aquele hino, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo e está. Que a nossa vida, os nossos planos e as nossas palavras estejam sempre debaixo da vontade do nosso Deus. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, nós te louvamos porque tu és soberano sobre todas as coisas. Hoje, diante da tua palavra, reconhecemos que tantas vezes vivemos como se fôssemos donos do amanhã. Planeamos, corremos, lutamos, mas esquecemos-nos que és tu que sustenta a nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, pela autossuficiência do nosso coração. Perdoa-nos quando confiamos mais nas nossas forças do que na tua graça. Ensina-nos a vivermos debaixo da tua soberania, com alegria, com confiança. Dá-nos um coração humilde que reconheça a tua mão em cada detalhe e um espírito obediente que não adie o bem que sabemos que devemos fazer. Que a frase, se o Senhor quiser, não seja apenas uma frase nos nossos lábios, mas uma expressão sincera de um coração rendido à tua vontade. Pai, ajuda-nos a descansar na tua providência. Quando os nossos planos falharem, lembra-nos que os teus nunca falham. Quando entendermos o caminho, lembra-nos que tu és bom. E quando o amanhã for incerto, lembra-nos que o nosso futuro está seguro em Cristo, aquele que vive e reina para todo o sempre. Que a nossa vida seja um reflexo da tua glória. Oramos assim, com gratidão e confiança, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.